Bom, pessoal, andei sumido da internet por algum tempo, né? E fazia mais de um mês que eu não entrava no Facebook. E quando entrei vi umas coisas meio bizarras, né? De povo chamando a Globo de nazista, e andei compartilhando os negócios lá, que eu vou gravar um outro vídeo sobre isso, né? Sobre essa história da Globo. Mas o motivo que eu estava sumido da internet e do canal é que estava fazendo um trabalho de campo e aproveitando uma oportunidade para conhecer melhor a zona rural. E, como eu digo, o Varg Vikernes é hoje o filósofo mais importante do mundo, né? O Varg Vikernes, filósofo norueguês, e ele tem a filosofia do que ele chama de odalismo, né? Que é uma filosofia ligada ao sangue, à terra, né? Agora eu não lembro a descrição que ele deu lá, vou colocar na descrição do vídeo aí, que é muito interessante, né? E como ele não só fala, mas pratica, né? Ele está vivendo na zona rural com a esposa dele, já tem vários filhos, e é a coisa mais certa a fazer. Já faz algumas décadas que várias comunidades têm surgido no mundo inteiro, principalmente nos Estados Unidos, né? O pessoal preocupado com a situação que o mundo está se encaminhando, né? Os religiosos cristãos, né, baseados na Bíblia, falam do Apocalipse. Os espiritualistas, o pessoal da ufologia tem falado em transição planetária. Mas seja lá o que for, não precisa ser... Basta você analisar o mundo e as coisas que estão acontecendo hoje para perceber que existe uma elite globalista que está fazendo de tudo para impor uma ditadura. Através de tecnologias, eles estão buscando tecnologias para substituir soldados. Eu já gravei um vídeo sobre isso, sobre drones, né? Porque soldados humanos têm moral, têm família, são pessoas de carne e osso e não se submetem à crueldade e à maldade dessa corja, né? Que no passado já se submeteram a regimes comunistas e tal, né? Mas uma pessoa de carne e osso tem um certo limite. Já robôs que hoje eles têm tecnologia para isso, basta eles apertarem meia dúzia lá da turma deles mesmo, né, em uma sala, controlando por computador, né, os robôs para exterminar as pessoas e lançar mísseis através de aviões não tripulados, né? E a gente está vendo que o mundo está caminhando para uma situação bem dramática. Hoje, nós, pessoas comuns, temos alguma força através da internet, mas eu também já falei sobre isso num vídeo sobre o WhatsApp, uma vez que o WhatsApp tinha sido bloqueado por um juiz, né? Toda essa tecnologia que a gente tem, que hoje dá algum poder, né, alguma força para a sociedade, para as pessoas comuns, isso tudo é controlado por eles, isso tudo está na mão deles, e eles tiram do ar a internet, o WhatsApp, o Facebook, o YouTube, a hora que eles quiserem. Eles derrubam o canal de quem eles quiserem, tiram do ar. E então, como eu falei nesse vídeo falando sobre o WhatsApp, a tecnologia que talvez a gente poderia contar seria de rádio amador, né? A tecnologia mais primitiva. E toda a tecnologia que a gente depende hoje para viver, e depende muito dessas tecnologias, numa situação de calamidade, uma tempestade solar que derrubar, que destruir o sistema elétrico, equipamentos elétricos, um asteroide que cair no oceano e provocar um tsunami gigantesco, qualquer desastre, um super terremoto, como falam que está para acontecer em Yellowstone, né? Enfim, pessoal, várias tragédias naturais que podem acontecer e acontecem com frequência. Hoje a gente vive um mundo muito dependente de tecnologia e numa situação de calamidade que eles podem provocar também, basta... Muita gente fala do projeto Bluebeam, né? Que o projeto Bluebeam, o HAARP, né? Que
se não acontecer um desastre natural, eles vão provocar alguma coisa de propósito, né? E eles, a hora que realmente a coisa começar a pegar para o lado deles, eles podem criar e inventar uma guerra nuclear. Eles controlam todos os países. Essa farsa aí que foi a Guerra Fria entre União Soviética e Estados Unidos, aquilo foi um teatro. Todas as guerras são controladas e causadas de propósito, né, para reduzir a população e controlar a população, exterminar homens jovens e exterminar a resistência da sociedade, né, matar milhões de pessoas e manter a sociedade sob controle. Eles estão com esse teatro todo aí na Coreia do Norte, tudo isso é um teatro, né? A Coreia do Norte, aquele maluco lá que não é tão maluco assim, ele é um laranja. A Coreia do Norte é controlada pela China, é um braço da China, e a China é controlada pelos Illuminates, né? Basta vocês analisarem a história de como o regime comunista dominou a China, como a monarquia, o império da China foi destruído na guerra do ópio pela Inglaterra, que mandou ópio e drogas na China, destruiu a sociedade chinesa com as drogas, e a partir daí eles conseguiram derrubar a monarquia e poucas décadas depois impor o comunismo na China, comunismo esse que sempre foi dominado pelos Illuminates, né? E a China é controlada até hoje, essa abertura da China para o capitalismo também foi controlada por eles. Vejam aí que se não me engano era Henry Kissinger, que era o braço direito do David Rockefeller, ele foi um dos primeiros que passou a visitar a China, né, na década de 70, e depois a China começou a se abrir para o capitalismo, com o Bill Clinton do Partido Comunista Democrata dos Estados Unidos na presidência dos Estados Unidos. Foi quando começou a boicotar a economia americana e mandar as fábricas para a China e transformar a China de um país rural e pobre na potência que virou hoje. Com todo o respeito que eu tenho, toda a admiração que eu tenho pela China, pelo povo chinês, que durante 5.000 anos foi uma sociedade excelente, extraordinária, e foi destruída por essas sociedades secretas que hoje já dominam o mundo inteiro. Então, se não acontecer um desastre natural, eles vão provocar uma guerra nuclear, uma farsa, mais uma, como foi a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, para exterminar a população, manter a população sob controle, né? E a nossa maior chance é estar o mais longe possível da civilização. A civilização vai ser destruída. Quando esses desastres acontecerem, quem tiver em cidade grande, eu lamento informar, mas não vai ter, só por milagre, as chances de sobrevivência vão ser muito pequenas, e quem sobreviver também vai sofrer muito. Quem vive numa cidade como São Paulo, quando a coisa ficar feia, né, a chance de sobreviver vai ser muito pequena, né? Assistam, eu vi um filme um dia desses, terremoto em a falha de San Andreas. Ali mostra bem o que vai acontecer nas cidades grandes. Quem estiver numa cidade grande quando uma coisa dessa acontecer, pessoal, o sistema vai entrar em colapso, não vai ter gasolina para você pôr no carro para viajar. Quem tiver com o carro com um tanque cheio, que puder viajar aí 300, 400, 500 quilômetros, não vai conseguir, esquece. As estradas vão estar congestionadas, o sistema entrando em colapso, esquece avião, esquece helicóptero. Tudo isso depende de uma infraestrutura sofisticada, e tudo isso entra em colapso muito facilmente, né? Então, quanto mais afastado da sociedade, da civilização, melhor. Quem quiser ter as melhores chances de sobrevivência, quanto menor a cidade, melhor. De preferência, se estiver numa zona rural, mais longe possível da sociedade, né? Por isso, hoje em dia, nas últimas décadas, a gente tem esses grupos, essas comunidades se formando em zonas rurais afastadas, como a gente tem hoje lá no Mato Grosso do Sul. Agora eu não lembro dos nomes, né? Mas é a melhor chance de sobreviver nesse colapso. Então, Varg tem razão, né? Busque conhecimento, conhecereis a verdade nos libertará, né?
A gente tem que buscar autonomia, independência, sobreviver com o mínimo de tecnologia possível, né? Começar a aprender, conhecer sobre plantas, ervas medicinais, alimentação natural. Como ele fala, né? Você tem que aprender e ter já uma plantação, né? E demora alguns anos, não é tão simples assim, pessoal. Você tem que arrumar uma terra, começar a plantar, ter autonomia, né? Estudem a história da colonização dos Estados Unidos. A primeira colônia de imigrantes que chegou nos Estados Unidos, morreu quase todo mundo de fome, porque eles tinham alguma reserva de alimentos, mas dependiam da colheita da safra, mas a primeira safra, as primeiras colheitas que eles deveriam tirar da terra falharam. E tudo isso tem técnica de agricultura, né? Você tem que plantar, né? A gente colhe o que planta e você depende de colher o que plantou para sobreviver no campo, né? E na cidade também a gente depende do campo, né? E é por isso que é muita gente com pouca comida. As cidades dependem de uma infraestrutura muito sofisticada, e quando o sistema entrar em colapso, quanto maior a cidade, menor a chance de sobrevivência, né? Quem vai ter mais chance vai ser quem estiver vivendo numa zona rural com o máximo de autonomia possível, o mais independente de tecnologia, de eletricidade. Enfim, pessoal, tem canais que falam sobre isso, especializados nesses assuntos. Tem muita coisa. E mesmo assim, mesmo quem estiver na zona rural, a gente sabe que vai ser bem difícil, bem complicado, porque tudo isso está sendo planejado pelos Illuminatis, não é de hoje, já faz muito tempo. E, enfim, pessoal, a situação é bem complicada, né? E eles vão atrás das pessoas na zona rural também. A coisa vai ficar feia, né? A gente não sabe se vai ser 2018, 2019, falam aí da data limite 2019, né? A única certeza que a gente tem é que muito dificilmente esse apocalipse ou transição planetária vai passar suavemente, né? Pode não ser um desastre tão gigantesco quanto tão apocalíptico quanto se prevê, né? Talvez a gente consiga suavizar, e como eu já falei sobre crianças índigo, né? As crianças índigo são a maior esperança que a gente tem, é o melhor sinal que a gente tem de que o mundo não vai acabar, de que a sociedade não vai acabar, de que a humanidade vai continuar, né? Senão esses crianças índigos não estariam aqui hoje, né? Mas com certeza a gente vai passar por graves dificuldades e não custa né, a gente se prevenir, né? Prevenção é melhor prevenir do que remediar, né? Então, quem tiver em cidades grandes, né, de preferência buscar mudar para cidades menores, buscar independência. Hoje em dia com a internet a gente não depende tanto de tanta estrutura de grandes cidades, de preferência zona rural, formar vilas na zona rural. E por isso que eu digo, Varg Vikernes é o filósofo mais importante do mundo hoje, porque ele bota o dedo na ferida, ele fala muita coisa que essa falsa oposição essa estratégia das tesouras globalista, né? Essa briga aí entre direita e esquerda, ambas controladas pela mão oculta, né? Essa farsa de disputa entre direita e esquerda, né? Dividir para conquistar, né? Tudo falsa oposição, tudo controlado pelas mesmas forças ocultas para distrair as pessoas e confundir cada vez mais. E então tá aí, né, a dica de hoje. Quem entender bem inglês, acompanhe aí o canal do Varg, vou deixar o link na descrição também. E é isso aí, busque conhecimento e independência também. Quanto mais independente, não é independência financeira, porque por mais dinheiro que você tenha, você pode ter uma grande casa luxuosa, muito dinheiro, carro de luxo, pode ter um avião,
Na hora que o sistema entrar em colapso, o helicóptero, o avião, tudo isso não vai adiantar nada, porque tudo isso depende de um sistema complexo, de uma infraestrutura complexa, né? Então, habilidades pessoais, manuais, conhecimento de ervas, de alimentação natural, enfim, pessoal, quanto mais rústico, né, for a sua capacidade de sobrevivência, quanto mais conhecimento básico, quanto conhecimento mais antigo você tiver, melhor, né? Porque vejam aí os filmes, né, para ter uma noção do que nos aguarda, né? Então, é isso aí. Busque conhecimento. Assim, e para quem não entender inglês tão bem assim, não se preocupe, porque tem alguns canais, tem um pessoal aí que faz um excelente trabalho traduzindo e legendando os vídeos do Varg Vikernes, né, para várias línguas no mundo inteiro, em português também. E eu vou colocar aí o link de um dos vídeos mais importantes do Varg, que ele fala justamente sobre isso, uma vida mais simples. Então é isso aí, para quem quiser ter chances de sobrevivência, busque conhecimento. Varg tem razão. Varg Vikernes, filósofo norueguês, o maior filósofo contemporâneo do mundo hoje. Então é isso aí, uma vida mais simples, mais rústica, e para a gente atravessar pela situação difícil que a gente vai passar, né? Mais ou menos difícil a gente não sabe, né? Mas a coisa vai ficar bem mais feia do que a gente imagina hoje. Então é isso e até a próxima.